De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o professor Pedro Ivo, que é fisioterapeuta e também osteopata. Vamos falar sobre postura, principalmente a má postura, e atenção aos pais e mães da turma aí de crianças, de adolescentes e jovens, para a gente ter muito cuidado com algumas orientações que a gente vai trazer aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, professor Pedro, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E me coloco à disposição aí para informar e tentar ajudar a população de uma forma geral. Muito bem. E nós poderemos iniciar o programa falando sobre os principais tipos de desvio postural que é observado, sobretudo na idade mais jovem, né? Até algumas formações que acabam se consolidando como adulto. Certo. A coluna ela tem algumas curvaturas naturais, que são as lordoses e as cifoses. E elas podem ficar retificadas ou ter um aumento dessa curvatura, que seriam as hiperlordoses e as hipercifoses. Além disso, tem as curvaturas anormais, que são as curvaturas laterais, chamadas de escolioses. E qual é a diferença de uma para outra, por exemplo? A gente pode até tentar exemplificar no vídeo, passando algumas fotos para o pessoal que está em casa nos acompanhar. Mas assim, na hora que você olha para uma pessoa, então, recapitulando o que você falou, escoliose, cifose e lordose, o que é que identifica de imediato cada desvio postural quando a gente olha para a pessoa? As cifoses são as curvaturas que têm um formato em C. Normalmente a gente... Então entorta em C. Entorta em C. Aquela pessoa que tem o peito para dentro. Sim. E a postura um pouco anteriorizada. E a lordose tem no pescoço e tem a lordose lombar. Essas curvaturas, quando ficam acentuadas, trazem algumas descargas de peso desequilibradas que podem causar dor, desalinhamentos posturais e alguns problemas mais graves. E esses desvios posturais impactam de alguma forma na respiração? Sim, é possível que algum deles diminua o volume respiratório e, em longo prazo, o sujeito apresente alguns problemas. Muito bem. Principalmente os da cifose. Os de cifose, né? Que a pessoa fica mais curvada, comprime mais o pulmão. Isso. Muito bem. E uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é a respeito detalhando cada uma delas, cada um desses desvios posturais, que a gente pudesse falar quais são as principais causas em cada situação dessa. Bom, a maioria das situações relacionadas à postura, elas ainda não têm uma causa clara definida, são as disfunções idiopáticas. Dentro da escoliose... O que é idiopática? Idiopática é justamente essa questão de não ter uma causa definida. A escoliose, por exemplo, a gente tem algumas classificações. Congênita, que é quando o bebê nasce com escoliose, a escoliose decorrente de problemas neurais, motores, neurológicos, melhor dizendo, e as estruturais e não estruturais. 80% delas, das escolioses, são as escolioses idiopáticas do adolescente. Então a criança vem na progressão natural da idade e quando chega ali na fase da pré-adolescência, adolescência, de uma hora para outra, ela apresenta uma escoliose intensa, grave, que se não for tratada, ela pode trazer algumas consequências, tanto físicas como emocionais, questões de estéticas. Isso impacta muito na vida do adolescente. Ou seja, o adolescente corcundo, fica, usando a linguagem popular, mufino, né? E aquilo já dá uma aparência diferente, né? Sim, mexe muito com a autoestima. Mexe com a autoestima, né? É um símbolo, inclusive, da própria autoestima, né? Quando a pessoa está até mais definida, mais triste, aí quanto parece que aquilo vai piorando, né? Isso. E uma outra coisa, quando a gente pensa nas causas também, a gente pode pensar em formas de tentar evitar esses tipos de desvios posturais. Quais seriam as formas que a gente tem disponível hoje para começar a tentar corrigir esses desvios? As principais formas de evitar, na verdade, são a atenção dos pais e das mães à postura do filho, principalmente. Teve um trabalho recente publicado pessoal de São Paulo, Universidade de São Paulo, em que eles fizeram um teste com várias crianças de idade escolar e viram que quando há desvio na altura dos ombros e proeminência da costela, é um sinal de que a escoliose ela pode estar em desenvolvimento, estar com uma grande chance de aparecer naquela criança. Então é importante acompanhar. Acompanhar sempre. E na hora que você percebe que está começando a haver algum desvio, o que é que você pode fazer para tentar corrigir? Bom, buscar orientação profissional, porque nem todo desvio postural, nem toda
nem todo desalinhamento ele é causado por um desvio postural. Às vezes você pode ter tensões musculares, um incômodo, que provocam uma postura adaptativa de proteção. Pode ter uma perna mais curta do que a outra, claro, que provoca esse problema também. E é interessante fazer um exame de imagem para ver se tem essa questão da perna mais curta, a chamada escanometria, que é um exame de padrão ouro para verificar isso. Aí pode fazer uma palmilha, corrige e você fica alinhado dos pés à cabeça. Como essa é uma escoliose relativamente fácil de tratar. As que não apresentam desvio na perna é que são mais complexas do tratamento. E uma outra coisa que eu lhe pergunto, fazer musculação de modo acompanhado, responsável, ajuda a prevenir, evitar ou regredir escoliose, cifose, lordose? Sim, a atividade física, qualquer que seja, quando bem acompanhada, quando bem orientada, ela é muito bem-vinda em vários aspectos da saúde, na postura também. Por exemplo, eu imagino, na hora que você faz abdominais, né, você trabalha a musculatura do core, né, a musculatura abdominal, você estabiliza mais e consegue manter uma postura mais adequada. Para sujeitos sem escoliose, essa é uma alternativa muito boa de prevenção. Porém, quando há a disfunção já instalada, é necessário fazer um realinhamento postural e associar o exercício como uma forma complementar. É um jogo aí de equipe entre os grupos musculares estabilizadores e os de força. E um outro assunto que a gente pode falar, você que ligou a televisão agora, estamos conversando com o professor Pedro Ivo, que é fisioterapeuta, osteopata, e estamos falando sobre desvios posturais. E eu gostaria que o professor Pedro pudesse falar para a gente também a respeito quando a gente pensa em escoliose, cifose, lordose. Há situações em que você consegue corrigir com algum tipo de tratamento específico, com a fisioterapia, mas tem situações que muitas vezes acaba chegando à necessidade de se fazer uma cirurgia. Como também a cirurgia que às vezes é feita e não precisava ter feito a cirurgia, você poderia ter trabalhado mais os movimentos junto à fisioterapia para tentar se reabilitar e não precisar, né? Claro, a cirurgia ela é sempre uma opção no processo de tratamento, mas eu digo para meus pacientes que ela nunca deve ser a primeira opção. A gente tem outras... Em último caso? Em último caso, existem estratégias mais conservadoras que minimizam o impacto na vida do paciente, que podem ser adotadas num primeiro momento. E o que é que pode ser feito, por exemplo, para evitar a necessidade de uma cirurgia para corrigir postura, seja de cifose, lordose ou de escoliose? Bom, as disfunções elas podem ser tratadas tanto com exercício, como em conjunto com as órteses, os coletes, eles também são muito bem-vindos nesses processos. O que é órtese? Órtese é uma estrutura, um equipamento que a gente utiliza para auxiliar um movimento. Qual a diferença de órtese para prótese? Bom, uma prótese ela está substituindo um segmento do corpo. Por exemplo, faltou um braço, aí você bota uma prótese de braço. No braço. E uma órtese ela vai auxiliar o movimento. Ou seja, você está com o seu braço no canto, mas ele não mexe. Aí você bota uma órtese que vai ajudar a mexer. Perfeito. Muito bem. Então, nesse caso, tem órtese que vai ajudar você a ter a sua postura correta. Ela vai complementar o tratamento. A gente sempre deixa claro que ela não vai substituir os músculos nem nenhuma atividade que seja importante. Ela vai ser tem a função dela dentro de um todo, mas ela não é exclusiva. Muito bem. E que outras alternativas a gente dispõe para tentar fazer um tratamento e evitar a cirurgia? Bom, aqui nós trabalhamos com 3 pilares dentro do nosso tratamento. Um deles é são as órteses, os coletes. O outro é a terapia manual. A osteopatia ela engloba muitos aspectos de tensões viscerais, problemas do sistema crânio-sacro e os desalinhamentos também do sistema musculoesquelético que podem ser tratados e potencializar o tratamento através do exercício. São exercícios específicos para a escoliose e o sujeito ele continua uma rotina normal, com algumas adaptações. Por exemplo, você anda no carro escorado na porta, a criança normalmente vai no banco de trás quando vai para a aula, ele escora dá aquele cochilinho. E aí você pode orientar o pai ou a mãe para posicionar de um lado que vá contra
a curvatura. E a turma quando está na escola, que tem aquelas carteiras horríveis que você fica aqui todo engembrado para escrever de lado. Aquilo é terrível, né? É verdade. Normalmente eu tenho horror até hoje na minha vida esse tipo de coisa. Normalmente a gente entra em contato com os pais e pedem para que eles falem com a direção da escola e vejam alternativas, porque cada segundo, cada minuto que o adolescente, a criança está ali numa posição mais adequada, é melhor para o tratamento. E, por exemplo, quando a gente fala na musculação, você considerou que é importante também, mas existe como é o nome daquela técnica que não é musculação, que você estica as coisas, faz uma força... O Pilates. Pilates, muito bem. O que é que você diz do Pilates? Ajuda, é importante, é indiferente em relação à escoliose, cifose e lordose? Eu sou fã do Pilates, é uma prática muito gostosa, muito importante no alinhamento postural. Ele pode ser bem indicado, com algumas nuances, com alguns detalhes em relação a cada tipo de postura, de tratamento, e é uma excelente alternativa. E vocês teriam alguma informação a divulgar em termos de trabalhos, de pesquisas ou de atuação que vocês já tiveram que mostra resultados positivos em relação a esse trabalho da fisioterapia para ajudar a corrigir posturas, as más posturas e, consequentemente, evitar a necessidade de cirurgia? Claro. Nós iniciamos esse trabalho com a escoliose, principalmente, porque a gente não encontrava tanto resultado com RPG, que é muito famoso no tratamento das disfunções. O pessoal fala muito da natação, que ajuda na postura, mas cientificamente falando... O pessoal chama que é o esporte mais completo, né, a natação? Isso. Mas cientificamente falando, os artigos eles não mostravam tanta evidência. E aí, quando nós aprofundamos o estudo, fomos buscar cursos fora, o modelo europeu, a Sociedade Internacional de Fisioterapia e Tratamento para Escoliose, recomenda esses exercícios. E, enfim, é uma gama imensa, são 7 escolas europeias que englobam esse processo. E existem particularidades de cada sujeito, isso aí tem que ser ajustado de pessoa para pessoa. Mas hoje, se você pudesse trazer uma grande reflexão aos pais e mães que nos escutam nesse momento e nos assistem, o que é que você poderia dizer quando a gente pensa em desvio postural? Criança, ela tem que brincar. E não só nos aparelhos. Eu tenho um filho aí de 10 anos, ele fica... Não só no celular. Não só no celular. Eu sei que muitas vezes é cômodo para nós pais deixarmos ele ali aquele tempo. A gente babá eletrônica ou a velha chupeta pós-moderna, né? Isso. E a gente tem um momento de paz para fazer uma coisa nossa, mas é importante que a criança brinque, que bote o corpo em atividade física. Deixa o menino sentar, se sujar de areia, subir na parede, cair da árvore. Perfeito. Deixa acontecer tudo isso porque ele vai trabalhar a mobilidade, né? Exato. A criança tem que brincar, o trabalho da criança é esse. E não só jogos eletrônicos, eles trazem alguns benefícios de cognição, de desenvolvimento, de familiaridade com a tecnologia, mas também tem outro lado que a gente não pode esquecer. O motor, psicomotor. Psicomotor, também de muita importância. Muito bem. Bom, aí eu quero, finalizando, deixar com você um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Obrigado e... ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, nessa entrevista muito bacana com o fisioterapeuta, professor Pedro Ivo, também osteopata, no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Um grande abraço e até segunda-feira.